Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e no vídeo de hoje eu queria falar sobre um mal cada vez maior na nossa sociedade, na humanidade como um todo, que é a ansiedade. Então a ansiedade, ela é algo natural do ser humano, ela serve, inclusive ela nos ajuda, ela nos faz entrar naquele estado de luta ou fuga, o que é muito útil. Só que quando ela se torna algo muito exagerado, muito constante, ela passa a ser um problema, até mesmo uma doença. O ansioso chega a ser doente, né? Chega a nível patológico. A grande maioria das pessoas tem uma ansiedade normal, tem picos que fica mais ansioso, outro que fica mais controlado, mas eu quero falar com você que já está numa ansiedade que parece que está fora de controle. Por que eu quero falar com vocês? Porque eu sou assim. Eu tenho uma ansiedade fora de controle, que hoje eu compreendo isso. Fora de controle, assim, já ficou muito mais fora de controle. Hoje, como eu compreendo melhor o que eu tenho, eu consigo controlar melhor a ansiedade. Esse vídeo aqui não é para fazer com que a pessoa fuja de uma consulta ou com um psiquiatra ou com um psicólogo, que é fundamental que faça terapia. Uma das principais ferramentas, se não a principal, para quem é ansioso. Quero compartilhar com vocês a minha ansiedade, não de forma ruim, mas de uma forma que a gente se aproxime, se entenda, porque às vezes o ansioso ele fica mais triste, mais ansioso ainda, porque as pessoas ao seu redor não o compreendem. O ansioso sempre está com o pensamento acelerado, o ansioso sempre está pensando lá na frente, porque o ansioso vive no futuro, ele não vive no presente. Ele está sempre vivendo lá na frente. Então você está fazendo uma coisa aqui, mas a cabeça já está lá na frente. Ou está dias na frente, horas na frente, meses, anos na frente. Ele está sempre pensando na frente. O ansioso tem a cabeça muito ocupada, ele pensa em tudo ao mesmo tempo. Ele, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, ele já pensa em todas as possibilidades possíveis, ele pensa no que vai falar, no que não deve falar, no que o outro pode falar, no que o entrevistador pode achar, ele já pensa em tudo. Só que o ansioso tem uma característica, isso eu digo por mim inclusive, ele pensa em tudo, todas as possibilidades, inclusive as boas e as ruins, só que ele se apega nas ruins e nas piores, nas que são mais desastrosas. O ansioso está sempre apegado naquilo. Voltando ao exemplo da entrevista de emprego. Poxa, tem uma entrevista de emprego, será que vai dar tudo certo? É normal você ficar ansioso, como eu falei, é um sentimento normal, uma reação normal. Só que quando ela foge do controle que ela deixa de ser normal. Vamos voltar no exemplo da entrevista. Eu tenho essa entrevista de emprego, poxa, será que vai dar certo? Que vai dar tudo bem? O que eu falo e tudo? Nossa, mas e se eu começar a falar besteira? E se eu começar a gaguejar? Caramba, se eu gaguejar, ele vai achar que eu não sei falar nada. Meu Deus do céu, como é que eu vou falar? Aí ele já tá vendo? O ansioso já começa a pensar em tudo, e só que ele vai dando ênfase no que é negativo, dando ênfase no que é ruim. E muitas vezes em coisas absurdas, que você para pensar sem ter ansiedade te influenciando, você fala, nossa, que absurdo eu ter pensado naquilo. Quantas vezes eu já passei por situações onde eu criei um cenário mental terrível, depois que eu não estava mais sob efeito da ansiedade, vamos chamar assim, eu olhava para aquilo e pensava, nossa, que coisa absurda que eu pensei. Só que no momento que eu estava ansioso, aquilo fazia total sentido. Então, eu creio que muitos que estejam assistindo se identifiquem com isso. O pensamento acelerado, às vezes você pensa em tudo e não pensa em nada ao mesmo tempo. É terrível isso. Você vai deitar, você não consegue dormir, porque a sua cabeça está acelerada. Se você dorme 10, 15, 30 minutos, 1 hora e acorda com o pensamento a 1000 por hora. Isso é terrível. Então tem que procurar ajuda, tá, gente? Procure ajuda. Seja de um psiquiatra, de um psicólogo, alguém para conversar, porque uma coisa que faz muito bem para o ansioso é se abrir com alguém. Então eu estou me abrindo aqui com vocês, isso é bom para mim, mas eu quero criar essa conexão com vocês. Inclusive, eu estou deixando um e-mail aqui embaixo para quem quiser conversar comigo. Quando eu conseguir responder, eu vou conversar, porque eu sei que você escrever, você falar, você botar para fora alivia a carga. Por quê? Tentar ilustrar como é uma ansiedade, é como se você tivesse um elefante em cima de você o tempo inteiro, te esmagando. Às vezes o ansioso ele tem as reações físicas, né? Já vou entrar nesse ponto. Treme, tá suando, tá com a mão balançando, com a perna balançando, tá com algum tique nervoso, vamos dizer assim, tá se chacoalhando, porque parece que se parar, você vai ser esmagado, vai implodir. Pá!
para dentro. Eu tinha essa sensação, às vezes eu ainda tenho, quando a ansiedade está um pouco mais forte, tem essa sensação. Se eu parar de me mexer, não mexer um músculo, a sensação é de morte, a sensação é de que você vai implodir, como se tivesse uma pressão externa muito imensa que me esmaga. Por isso que eu costumo dizer, a ansiedade parece que você está com um elefante sentado no seu peito o tempo todo, ou um caminhão nas costas, seja como quiser descrever. Então eu creio que muitos têm essa sensação e parece que se parar vai explodir, porque o ansioso está sempre ligado, está sempre se mexendo, está sempre movimentando, está sempre pensando. Isso cansa, porque o ansioso assume uma característica, por exemplo, de procrastinador. Putz, eu preciso fazer um projeto qualquer, de qualquer coisa, de qualquer área. Amanhã eu faço, depois eu faço, eu vou empurrar. Não, mas na segunda-feira eu faço. Nós temos a procrastinação como uma característica de muita gente. Mas o ansioso, ele procrastina também bastante, porque isso eu chego a essa conclusão me autoanalisando, analisando a minha própria ansiedade. Eu estou compartilhando isso com vocês. A cabeça do ansioso é tão carregada, é tão cheia de pensamentos que cansa. O ansioso se sente cansado de pensar demais, porque cansa mesmo. E quando eu tenho um projeto para fazer, e exige muito da capacidade racional, de pensar, de elaborar, de construir, e isso cansa. Eu estou colocando mais carga de pensamento, mais carga mental, no que já está muito carregado. Então eu vou empurrando. Eu vou fazer amanhã, faço daqui a pouco, faço depois, vai se auto-sabotando porque não quer cansar a mente. E às vezes vai deixando para lá e o projeto se perde, desanima e não faz. Não sei se você se identifica com isso, mas isso acontece muito comigo. Você tem que fazer um esforço assim extraordinário para conseguir fazer alguma coisa, porque a sua mente te bloqueia, te sabota para não fazer. Porque cansa, você se sente mais cansado, a sua mente mais carregada, e isso é terrível. E também tem os famosos efeitos psicossomáticos, né? Que a mente pensa, o corpo reage. Todos os efeitos psicossomáticos já passei por grande maioria do que qualquer um pode imaginar. Sintomas de infarto, sintomas de derrame, dor de barriga, é comum, dor de estômago, dor nos membros, dores inexplicáveis, às vezes surge uma dor, sei lá, na bochecha, é uma dor em qualquer lugar do corpo, dor no dedo do pé, uma coisa assim, como é que tá doendo isso? Dores agudas, fortes, dores mais leves, porém constantes, depois passa, enrijecimento da musculatura, principalmente aqui na região do pescoço, da trapézio, dores inexplicáveis de cabeça, dores nos olhos, trepidação, boca tremendo, olho principalmente, né, a pálpebra tremendo por causa da ansiedade, do estresse. Peito, eu tinha essa trepidação no peito, eu olhava meu peito, ele estava vibrando assim. A ansiedade, ela retroalimenta. Então, esses efeitos físicos que eu acabei desenvolvendo me levaram a uma hipersensibilidade ao meu próprio corpo. Então eu sentia, por exemplo, eu olhava, meu peito estava vibrando, eu olhava aquilo vibrando e eu achava que o meu coração estava com algum problema. Antes de eu entender o que era ansiedade, eu cheguei a achar que tinha problemas cardíacos. Porque a ansiedade me deixou num tal nível de estresse que eu ia subir um lance simples de escada, eu me cansava como se eu tivesse corrido uma maratona. Um simples lance de escada, coisa que nunca me cansou, eu subia e cansava assim muito. Eu pensava, eu tô com problema no coração. Fui no médico e tudo e vi que não tinha nada no coração. O problema tá aqui, na mente. Por isso que tem que buscar ajuda, por isso que tem que pôr para fora. O ansioso, uma coisa que me ajuda muito é escrever. Isso já é uma característica minha. Pode ser que para você não seja assim, seja melhor falando. Grava um áudio para si próprio, põe para fora. É uma energia que a gente tem que pôr para fora. Uso muito o recurso da meditação, tentar imaginar, da visualização, né? Tentar imaginar aquela energia da ansiedade indo embora, me deixando, porque é horrível. Para mim, o pior é a sensação, os efeitos somáticos que causam no meu corpo. Tontura, sensação de desmaio, vontade de chorar, as dores que são horríveis, as sensações de que você está com algum problema. Igual eu falei, eu desenvolvi hipersensibilidade ao meu próprio batimento cardíaco. Olha que coisa mais surreal, absurda. Meu coração acelerava e aquilo me disparava ansiedade que acelerava mais. Olha a bola de neve, o efeito de retroalimentação. Meu coração acelerava porque, por exemplo, eu ia fazer um exercício físico e ele acelera normalmente. E aquela aceleração do coração já me dava um gatilho de ansiedade, porque quando eu tinha as crises e não entendia, meu coração ficava muito acelerado. E aquilo já disparava a ansiedade, que naturalmente acelera mais o coração. É reação de luta e fuga. Ficava mais acelerado, disparava mais ansiedade. Entende? Então eu tinha que parar, respirar, calma e para voltar ao normal. Então é difícil,
pra caramba, é muito difícil. Pessoa que começa a desenvolver o pânico, não consegue sair de casa, porque fora de casa tudo é gatilho para disparar a ansiedade e a pessoa quer fugir daquilo. Ela desenvolve uma que é chamada de agorafobia, tem medo do agora, tem medo de que pode ter uma crise, passar mal na frente dos outros. Quantas vezes eu tive crise de ansiedade no meio de um monte de gente porque eu achava que eu ia passar mal, porque eu tive uma reação somática, por exemplo, uma dor no braço, e aquilo me disparava ansiedade e aí eu ficava mais ansioso porque eu estava no meio de um monte de gente na rua e achava que ia desmaiar, que ia passar mal, que ia dar trabalho, que olha onde a mente vai. Então tem que controlar. É difícil, é muito difícil, é uma luta diária. Mas eu aprendi a identificar vários gatilhos e hoje eles não são mais gatilhos tão fortes, mas eu não posso descuidar um segundo sequer, senão a ansiedade vem com força. Eu cheguei a ter o transtorno de ansiedade, que é quando você tem a crise por um tempo muito prolongado. Me durou 6 meses. Eu não conseguia ficar sentado no sofá para relaxar. Eu ficava tremendo, parecia que eu estava apanhando, esmagado, alguma coisa, sentado no sofá da minha casa. Não conseguia dormir, não dormia direito, dormia mal, acordava várias vezes com pensamento acelerado. E como que eu consegui sair disso? Eu optei por não usar medicamentos, eu entendi que como eu entrei nisso eu ia sair, através da compreensão do que é a ansiedade, aprender a compreender a si próprio, como você reage à ansiedade, aquilo me ajudou a sair, me ajudou a lutar contra. Aprendi a identificar que eu tenho crises de ansiedade desde que eu sou criança, coisas que já aconteceram comigo ao longo da vida, hoje eu entendo que foram crises de pânico que eu tive, que eu não entendia. E como ansioso, eu creio que a maioria dos ansiosos já ouviram isso, frescura, falta de apanhar, mimado, várias coisas as pessoas não entendem. Somente aquele que passou por uma crise de pânico entende o que é, o quão ruim é. Então, muitas vezes, o nosso círculo de amizade, familiar, não compreende, a maioria das vezes. E julga, critica, fala mal. E isso é pior para o ansioso. Então esse é um aviso para você que não é ansioso, mas conhece alguém que seja. Não julgue. Se você está vendo o seu amigo, parente, quem quer que seja, tendo uma crise de ansiedade, você dá um abraço. Ofereça um abraço. Ofereça seu ombro, seu ouvido para escutar o que aquela pessoa tem a dizer, para desabafar. Porque o ansioso precisa pôr para fora aquilo para aliviar. É assim ele vai aprendendo a combater. Hoje eu entendo que é algo que eu vou ter que lutar, porque é característico de mim já. Eu vou ter que lutar com isso. Mas quanto mais eu aprender sobre mim mesmo, o autoconhecimento, melhor eu vou conseguir lidar com a minha ansiedade. Eu vou gravar mais vídeos a respeito disso, falando mais especificamente dos efeitos psicossomáticos, de características e tudo mais, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Solidarizar com você que é ansioso também, igual eu. Você que está passando por pânico, por um transtorno de ansiedade, eu te compreendo. Por isso eu coloquei esse e-mail aqui para quem quiser conversar, quem quiser desabafar, para a gente trocar essa ideia. Eu estou disposto a ouvir, mesmo que seja a ler, né, por escrito, por um e-mail, porque eu sei que isso vai te aliviar. E tentar ajudar. Lembrando, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, jamais fuja desses profissionais, achar que terapia é coisa de maluco, não é. Todo mundo deveria fazer terapia, sendo ansioso ou não, depressivo ou não, todo mundo, porque a grande maioria das pessoas, eu digo 99,9% tem desajustes, desarranjos emocionais, psíquicos, que com terapia seria muito ajudado. Só que a gente tem essa crença estúpida de que quem faz terapia é porque é doente mental. Não é. Todo mundo deveria fazer. Então não deixe jamais de procurar um profissional que estudou, que tem o conhecimento para te ajudar. Eu tô aqui só como um ombro amigo, não como um profissional que vai te ajudar. É um ombro amigo, que eu sei que o ombro amigo ajuda e muito aquele que é ansioso. Então assim, pessoal, a ansiedade é uma doença. Quando ela sai do controle, ela começa como algo natural de qualquer ser, mas a partir do momento que ela passa dessa linha aí do natural, ela vira uma doença e ela precisa ser tratada, compreendida. Uma das defesas, um dos jeitos de combater a ansiedade é você tendo o autoconhecimento. Começa a se analisar, começa a analisar o que pode ser gatilho para você, começa a se observar, que aí você vai entender, começa a olhar, inclusive, coisas que já aconteceram para você entender, nossa, o que eu tive então foi uma crise de ansiedade. Por exemplo, um ansioso, ele tem, quando está com muita gente perto, uma aglomeração, seja um show, por exemplo, pode disparar uma crise de pânico. Eu já tive crise de pânico em lugares aglomerados, eu já tive crise de pânico e tive que lutar
para não demonstrar que eu estava em pânico em reuniões de trabalho, com sensação de desmaio, suando frio, coração acelerado, chacoalhando inteiro, tremendo, chegava a tremer mesmo. Tremer, não era chacoalhando voluntariamente, involuntariamente, tremia assim, o corpo todo, não é só a mão, perna, corpo, tronco, cabeça, tudo tremia. No meio de uma reunião de trabalho. E como que eu disfarcei isso? Eu tava lá em pânico, suando frio, pânico, passando mal, achando que, com sensação de desmaio, com dor de barriga, achando que ia vomitar. Eu tive que pedir licença, sair da sala para tomar água, para ver como que era a ansiedade. A partir do momento que eu pisei fora da sala, aquilo já começou a aliviar. Comecei a respirar mais leve, tomei água, comecei a acalmar. Aí eu voltei para dentro da sala, ainda continuei com uma crise de pânico, só que um pouco mais controlada. E ninguém percebeu. Olha o quanto é ruim, porque você guarda aquilo para você, porque você acha que vai incomodar alguém, porque você está tendo uma crise de pânico. Ainda mais no ambiente de trabalho, onde você fica com medo de ser taxado como aquele que tem problemas mentais e, consequentemente, até mesmo ser demitido. Isso passava pela minha cabeça. Então é muito difícil, tá, gente? Então o meu objetivo com o vídeo de hoje é dar essa... Porque se for falar de ansiedade, precisa de milhares de vídeos aqui. Compartilhar um pouco disso, vou fazer outros vídeos compartilhando a minha experiência com a ansiedade, mas é oferecer aqui minha ajuda, o meu ombro, a mão, para quem quiser, para você que é ansioso, que não está entendendo, que está difícil de lutar, que às vezes dá vontade de desistir de tudo, vontade de chorar, às vezes não sabe o que fazer, está se sentindo esmagado de todos os lados. Estou aqui para te ajudar, que isso dá para lutar contra, dá para ser mais forte que a ansiedade. Ela começa aqui e é através da mente que a gente vence ela também. Bom, pessoal, espero que tenha gostado, deixa aqui o seu like, se inscreve. Se você está precisando de ajuda, manda um e-mail aqui para mim, dentro do possível eu vou responder. Dentro do que for viável, eu vou conseguir responder todo mundo, que a minha intenção é ajudar. Então, um grande abraço e até mais!